Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live da Associação Recede Pais por Adoção. Hoje com o tema Equilíbrio Familiar durante a Pandemia. Essa é uma live em que nós vamos falar um pouquinho, gente, dos relacionamentos familiares, das questões emocionais envolvidas com essa situação de pandemia. Para ajudar a gente com essa temática, nós vamos falar com a Maria Gomes, que é psicóloga, neuropsicóloga, especialista em aprendizagem. Antes da gente começar a falar efetivamente sobre a nossa temática, eu quero apresentar a Associação Recede Pais por Adoção para você que é novo por aqui e ainda não nos conhece, tá? Então, a Associação Recede Pais por Adoção, ela existe há 4 anos e tem ajudado famílias formadas pela adoção a viverem em harmonia e amor, que tem tudo a ver com a nossa palestra online, né, com a nossa live de hoje, né? Como que a gente faz isso? A gente faz através de rodas de conversa que agora estão acontecendo de uma forma online. A gente fazia isso presencial em Curitiba e agora a gente está fazendo online. A gente faz também palestras. Essas palestras a gente fazia também aqui em Curitiba presencialmente. Por conta da pandemia, a gente está fazendo, transformando, na verdade, essas palestras em lives. A Maria seria uma das nossas palestrantes do primeiro semestre agora de 2020 e a gente está trazendo ela para essa live então aqui. E a gente faz algumas outras ações. Para você conhecer um pouquinho mais sobre a gente, entra no nosso site recedepaispораdoção.org, tá bom? Bom, Maria, boa tarde, seja muito bem-vinda. Como eu estava falando, você é aí nossa palestrante, né? Eu queria, Maria, antes da gente começar a falar sobre como não enlouquecer na quarentena, quer dizer, equilíbrio familiar durante a pandemia, eu queria que você contasse um pouquinho sobre quem é a Maria. Conta um pouquinho aqui pra gente da tua experiência profissional, pode falar um pouquinho do pessoal também, como você quiser se apresentar. Vamos lá, então. Bom, vou falar um pouquinho mais do meu profissional, então, tá? Claro. Eu sou formada desde 2008, tá? Trabalho na Prefeitura de Curitiba desde 2012. Eu comecei trabalhando na Prefeitura na área de educação. Então, eu trabalhava em SEMAI, principalmente com as crianças, né? Então, a gente atendia as crianças que tinham dificuldades de aprendizagem. Quando eu comecei, eu trabalhava principalmente na parte de atendimento. Então, as crianças passavam por uma avaliação e elas vinham para a gente fazer esse atendimento delas, fazer a estimulação, auxiliar elas na superação dessas dificuldades, tá? Conforme o tempo foi passando, eu fiz uma transição. Então, eu passei a trabalhar tanto no atendimento quanto também na avaliação. Tá? Quando foi em 2016 para 2017. Só para traduzir aqui para nós leigos, então o processo do atendimento é aquela terapia continuada, né? E o processo de avaliação é mais específico, pontual, né? Para você, de repente, descobrir alguma síndrome. Isso. O processo de atendimento, a criança vem toda semana, a gente faz as atividades, faz a estimulação, verifica a questão emocional que ela tem, organiza junto com a família. A avaliação é a aplicação dos testes formais para ver as dificuldades que ela tem. Então, potencial intelectual, a dificuldade cognitiva, o perfil de personalidade dela, tá? Então, o processo de avaliação ele pode ser um processo fechadinho, que a gente diz, né? Alguns profissionais usam 6 sessões, alguns usam 10, outros chegam a usar 20. Aí varia muito do protocolo de cada profissional. Tá? Ok. Mais ou menos assim funciona, tá? Então, ali na prefeitura eu fiz essa transição. Passei da parte de atendimento, fui para a parte de avaliação. Na transição de gestão, eu saí do SEMAI, que é o Centro Municipal de Atendimento Especializado, tá? E passei a atender num ambulatório. O que é o ambulatório? A Prefeitura de Curitiba oferece o atendimento de psicoterapia, tá? Então, todos os moradores de Curitiba, eles podem ir até a unidade de saúde, passam pelo clínico geral ou pelo pediatra, né? Eles são encaminhados para uma triagem. Aí existem as psicólogas de referência que fazem essa triagem e vê se tem uma demanda ou não para um atendimento de psicologia. Se tiver demanda, vem para o ambulatório, que é onde eu trabalho. E daí vai fazer o acompanhamento de psicoterapia, tá? Os pacientes vêm para a gente atender eles geralmente uma vez por mês.
tá? Devido à alta demanda, devido a tudo. Tá. Então, hoje eu trabalho em unidade de saúde, no ambulatório, fazendo acompanhamento psicoterapêutico. Hoje eu sou referência para crianças e adolescentes, tá? Isso na prefeitura. Legal. É o que a gente precisa aqui. Em 2014, eu montei o meu consultório. Então, desde 2014, eu faço essa jornada dupla. Trabalho no consultório e trabalho na prefeitura. No consultório, quando eu comecei, eu atendia a população em geral, sem faixa etária, né? Mas a minha especificidade sempre foi mais infância e adolescência. Ainda tenho pacientes adultos, tá? Tenho no consultório comigo psicopedagogas que trabalham juntos, tem também outras psicólogas, né? Mas eu, Maria, trabalho mais especificamente com crianças e adolescentes. Quando os adultos me procuram especificamente por indicação, também atendo. Também dou suporte familiar para algumas famílias, tá? E daí trabalho tanto com a psicoterapia, quanto também com a avaliação no consultório. Porque a minha especialidade é neuropsicologia e dificuldades de aprendizagem. Então, assim, eu sou uma apaixonada pelo comportamento humano e pelo funcionamento do cérebro humano, né? Sempre correlaciono uma coisa com a outra. Legal, vamos falar sobre isso então. Ajuda a gente aqui. Bom, Maria, entrando mesmo na nossa temática, né? Falando um pouquinho sobre o equilíbrio familiar nesse tempo, né? De pandemia, de quarentena, que é tudo muito diferente do que a gente já viveu. Primeiro, eu queria saber de você, né? De que formas ou como que essa situação de pandemia interfere na família? O que você tem observado aí nos seus atendimentos? Eu brinquei aqui no começo, né? Como não enlouquecer, mas a gente também, nesse momento, é um momento que a gente está muito dentro, né? Assim, muito voltado para dentro. Então, conta um pouquinho do que você tem visto, para a gente saber se a gente está mais ou menos aí igual todo mundo. Então, assim, eu comento que nós temos vivido uma montanha-russa, né? Então, assim, a gente passou por pontos de medo, pontos de incerteza, né? Eu acho que também nós tivemos picos de histeria, tá? Picos de descrença e até mesmo picos de descaso, tá? Então, eu estou falando, assim, de padrões de comportamento. Todos esses comportamentos, eles trazem várias e várias situações para a gente ir lidando. E essas situações foram chegando no consultório. O que a gente teve que ir lidando com tudo isso? Conflitos, tá? Conflitos familiares. Porque está todo mundo dentro de casa, então um não tem paciência com o outro. Ou então, assim, não dá para ficar todo mundo em casa, realmente tem que ir trabalhar, mas a criança tem que ficar em casa, né? E daí quem que vai cuidar do fato que ela está estudando dentro de casa? Também vimos outros opostos, tá? As pessoas passaram a ser mais resilientes e passaram a ser mais afetuosas e mais cuidadosas umas com as outras. Sabe aqueles movimentos dentro dos condomínios que as pessoas mais novas colocavam aqueles cartazes dentro dos elevadores para os idosos não saírem de casa, pedirem ajuda? Então, também recebi demandas desse jeito. Que alguns pacientes, daí já mais os adultos, olha, Maria, eu estou sentindo isso, eu quero pegar, eu quero ajudar, como que eu posso fazer? Quais as estratégias que a gente pode estar elaborando para que a gente possa estar dando um suporte, né? Um movimento muito forte para a gente lidar, tanto o trabalhar em casa, homework, quanto o estudar em casa, vamos supor. Como lidar com esse movimento de sair desse ambiente de trabalho e de trabalhar em casa? Porque casa é para a gente descansar, casa não é para a gente trabalhar. Embora 3 por 2 a gente trabalha em casa, né? Como nesse momento dentro de casa, né? Nessa situação, tá? Mas como se apropriar desse espaço, que até então era um espaço de descanso, né? Como estudar com a criança dentro de casa, sendo que elas mesmas trazem assim para mim, mas lugar de estudar é na escola. Eu quero voltar a estudar na escola. Só que até pouco tempo atrás, não, eu não quero ir para a escola. Olá. Eu quero estudar, né? Então, assim, eles começaram a lidar, e nós também começamos a lidar com todas essas contradições, tá? Certo. Então, tudo isso veio surgindo no consultório.
Então, nós, enquanto profissionais, eu, enquanto profissional, junto com os pais, com os familiares, nós fomos buscar novos e novos repertórios emocionais, novas respostas para atender todas essas demandas. Por que que agora a gente tem que estudar em casa? Por que que agora a gente tem que trabalhar em casa? Quais vão ser os argumentos emocionais para que a gente não enlouqueça? Como que a gente vai organizar esse espaço, tá? Outras coisas que a gente está tendo que lidar, as lives, tá? Sejam as lives de trabalho, sejam as lives de descanso, sejam as lives... Videoconferência. Videoconferência, né? Utilizar todas essas ferramentas, né? Eu mesma vou falar a verdade para você, que eu descobri algumas, eu falei, meu Deus do céu, o que é tudo isso? Né? Então, assim, todos nós passamos por todo esse processo de adaptação, né? Então, a gente está a todo momento se reinventando, essa necessidade de reinventar, de adaptar, de rever, de ressignificar, tá? Certo. São situações que elas estão surgindo. E conforme elas vão surgindo, a gente vai organizando situação por situação dentro de cada contexto, né? A gente também está lidando muito forte com a questão da economia e das finanças. Inclusive, as crianças têm trazido isso também. Crianças e adolescentes, tá? Porque assim, eu queria fazer o aniversário, mas eu ia fazer o aniversário lá naquele lugar X, agora não dá para fazer. Mas eu ia chamar alguns amiguinhos, agora não dá para chamar. Porque agora a mamãe trouxe que não dá mais para comprar aquela coisa que eu ia comprar. Mas por que não dá para comprar? A mamãe está trabalhando? A mamãe continua trabalhando. E essa noção de onde vem o dinheiro para a criança ainda é muito subjetiva, né? Assim, algumas crianças ainda trazem assim. Não, mas a mamãe não está trabalhando, ela está o dia inteiro em casa. E construir a percepção para a criança de que sim, por exemplo, a mãe e o pai estão trabalhando. Mas a mãe e o pai estão trabalhando, estão lavando, passando, cozinhando, estão no telefone, estão com fone, estão em reunião, estão em conferência. Mas o meu pai está o dia inteiro trancado no quarto, ele nem me dá atenção, né? Mas por que o pai está trancado dentro do quarto? Por que o pai está trancado dentro do quarto? Não sei, não perguntei. Então tá bom, então eu vou te dar uma tarefa. Você vai lá e vai perguntar para o pai por que ele está trancado dentro do quarto. E na próxima vez que a gente conversar, você tem que contar para mim, tá bom? Então, assim, olha a quantidade de mudança que a gente teve por conta da pandemia. E na correria da vida, os pais, os familiares, ou as pessoas que estão cuidando das crianças, também não lembram de parar e contar para as crianças e adolescentes que contexto novo tem, né? Olha, eu estou ficando em casa por conta disso e disso e disso. Todo mundo sabe que tem o Covid. O Covid, ou que tem o bichinho, ou que tem essas outras situações, tá? Mas explicar esse contexto de uma forma mais prática e objetiva. A mãe está no telefone o dia inteiro porque está falando com a chefe que está lá no escritório. Ou então o pai ficou no quarto o dia inteiro porque lá na empresa está o chefe dele, mas ele está aqui no computador trabalhando para que no final do mês ele possa receber o dinheiro dele, para que a gente possa continuar pagando a água, a luz, o telefone. Porque nós não temos, por natureza, uma cultura de falar sobre dinheiro, de falar sobre economia financeira, né? Certo. Então, assim, são coisas, às vezes, que eu levo para reflexão junto com os meus pacientes, com os pais, com as famílias. Será que, então, seria realmente o momento da gente, Maria, repensar essa forma da comunicação familiar, né? Da maneira como a gente trabalha? Porque, assim, você mesma está dizendo, né? É um momento que a criança tem muitas demandas novas, né? E os pais também estão se adaptando. Então, a gente, como pais, também está um pouco sobrecarregado, né? Porque a gente precisa lidar com uma coisa nova e ensinar para a criança alguma coisa que talvez a gente não sabe muito bem, né? Sim. Todo o nosso processo de comunicação, ele está sendo revisto, se nós formos parar e refletir sobre isso, tá? A nossa comunicação interna, com nós mesmos, tá? Porque nós, nos momentos que nós temos, assim, que a gente para em casa, que a gente reflete um pouco mais,
nós estamos tendo que lidar com os nossos próprios fantasmas, com as nossas próprias angústias. Então, a gente está tendo que rever tudo isso, tá? Como as nossas crianças, adolescentes, nossos amigos, todas as nossas relações, elas estão diferentes, tá? Quando a gente entra nesse espaço relacional, a gente também está revendo essa comunicação. A criança que passava 8 horas, às vezes, na escola, e veja, eu não estou criticando, tá? Eu só estou falando que a gente tem que rever. A gente está mais tempo com essa criança. Ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô pai, ô pai, ô pai. Mas essa criança não para de chamar, né? Mas por que essa criança está chamando tanto, né? Então, você acaba tendo que rever esse espaço de comunicação. Tá? A Priscila está comentando até nesse sentido aqui, desculpa te cortar, Maria. Isso, ela fala assim, ó, quando eu sento na frente do computador, a minha filha de 5 anos já fala, mamãe, você não vai trabalhar de novo, né? Você disse que não ia trabalhar mais. Eu acho que isso essa situação que a Priscila está colocando aqui é muito comum, né? Muito de todos nós. Isso. Isso tem aparecido bastante, tá? Aí, isso entra muito na questão de reorganizar todas as rotinas que a gente tem trabalhado bastante. Então, por exemplo, cada escola, a gente tem tido bastante diferença de organização de uma escola para outra. Algumas têm aula gravada, outras têm aulas online, as escolas de município e estado têm as aulas com os horários marcados. Então, assim, o que eu sempre oriento? Lógico, os adultos têm os horários de trabalho, mas as empresas também estão tentando flexibilizar porque as pessoas estão em casa, né? Também temos a situação de quem não está trabalhando em casa está tendo que ir para a empresa. Então, tentar organizar o seu horário de trabalho para que ele seja mais ou menos coerente com o horário de trabalho com a criança. E daí você vai sinalizar para a criança. Enquanto você vai lá para o seu horário de estudo, eu vou para o meu horário de trabalho. Nisso a gente também vai trabalhar autonomia e independência com essa criança. Com certeza, a criança não vai dar conta de 100% de tudo aquilo que ela vai ter de aprendizado. Também não adianta a gente querer se iludir de que a criança vai aprender tudo sozinha. E de que eu vou suprir 100% a função daquele professor que não está ali com essa criança, tá? Eu acho que é utópico a gente a pensar que a criança vai aprender tudo sozinha e que esse ano vai ser um ano 100% ou dentro da média, 75% produtivo, né? Isso eu também tenho trabalhado com os pais, tá? Então, eu sempre peço, separem as atividades deles, coloquem para eles fazer, contratem com ele um tempo. Tem algumas crianças que precisam de um cronômetro. Então, coloca um cronômetro. Quando apitar o cronômetro, você já sabe que essa criança vai vir para você fazer a atividade. Você consegue organizar melhor essa noção de tempo para a criança. Porque o adulto já tem essa noção. A criança, muitas vezes, não tem essa noção de tempo. Sim. Né? E a gente, na verdade, se policiar, né? Isso. Porque às vezes a gente não cumpre muito o combinado, né? De repente fala, não, filha, eu só vou trabalhar agora. E daí, de repente, a gente... né? E tem essa situação. E daí, quando você organiza isso melhor com a criança e você usa esses recursos de cronômetro, de alarme, de tempo, eles começam a se regular melhor. Tá? Então, tem paciente meu que a gente usa esses recursos de cronômetro e ele fala assim, então tá bom, então eu vou lá, porque já que eu combinei com a Maria, eu tenho que ir lá, né, mãe? Aí eles vão lá cumprir o combinado que a gente fez com eles, né? Porque funciona, né, Maria? Assim, se a gente estabelece os combinados, eles costumam seguir, assim, né? Se a gente segue também, aí a gente tem que ser essa referência, né? Isso, porque a criança e o adolescente, nós seres humanos, tá? Nós aprendemos por imitação, nós aprendemos muito por condicionamento, né? Como que a gente aprende a andar de bicicleta? Por repetição, por imitação. A gente vai olhando e vai tentando, vai olhando e vai tentando. Como que a gente faz para tirar a carteira? Você vai lá, faz as aulas, pega, aprende, treina, e chega uma hora que você está dirigindo. Eu, quando fui tirar a carteira, falava assim, meu Deus do céu, não vou dar conta de fazer tudo isso. E de repente, sei que estava lá. E hoje dirige, nem pensa, piloto automático, tá? Só que tem que ser explicado. Você vai lá, você treina uma vez, treina duas, treina 3, treina 4. Algumas crianças vão precisar de mais vezes. Outras crianças vão precisar de menos, tá? Mas é de cumprir aquele roteiro, até que a criança aprenda aquele comportamento. Nós adultos também somos assim. É comportamento humano, né? Mas é como você falou, não dá para eu prometer e não cumprir. Eu sempre brinco muito e dou esse exemplo. Se você não fizer isso, você vai apanhar. Você vai mesmo bater? Não, né?
então não prometa, então não ameaça, então não fale, né? Porque daí, em primeiro lugar, a criança aprende a barganhar com você. Né? A gente ensina e nem percebe, né? E ensina errado, né? Fica contraditório. Então, assim, se a gente não vai cumprir, então não fale. Vamos trabalhar naquilo que a gente vai efetivamente cumprir, naquilo que a gente vai efetivamente realizar. Olha, tá aqui a tua atividade, eu separei 5 atividades para você fazer ao longo do dia, tá? Se você cumprir com as 5 atividades, quando você terminar, aí eu vou liberar, você pode assistir televisão, certo? Ai, mamãe, eu fiz 4, já posso? Não, o nosso combinado são 5. Então tá bom, então eu vou lá e vou terminar a outra. Terminou? Veio, você consegue. Tá bom, agora pode ver a TV. Ah, não, mas só pode ver 30 minutos. Mas você não deu esses 30 minutos antes, tá? Então também não é correto você colocar essa limitação. Se você só quer colocar os 30 minutos, então você tem que fazer esse condicionamento antes, né? Ok. Ah, eu já vou trabalhar de volta. Filha, vem cá, deixa a mamãe conversar com você. A mamãe recebeu essa ligação aqui, o chefe está chamando, eu não vou poder brincar com você agora, eu vou precisar trabalhar 30 minutos. Ó, 30 minutos é o tempo do alarme. Quando tocar esse alarmezinho aqui, você pode vir na mamãe que a mamãe vai parar de trabalhar. E daí você vai parar de trabalhar. Não, eu vou precisar de 1 hora, né? Então, quando tocar o alarme, a mãe vai parar. Nesse meio tempo, se durante o dia a criança não ficou muito tempo na frente da TV, se você tiver algum outro recurso para entreter essa criança, tá? Aí você dá para ela, ou um livro, ou um desenho para ela pintar. Digamos que em último recurso seja colocar ela na frente da TV, porque eu também não vou ajudar. Algum pai aqui, não, a mamãe, eu acho. Ela está dizendo que o Jorge não larga o tablet, só assim ele fica quieto. É a Georgia, está comentando, acho que do filho, né? E às vezes a gente acaba apelando assim, né? E aí eu queria até, Maria, introduzir já aqui um pouquinho, você está ajudando a gente nessa questão da rotina, né? Queria que você falasse também um pouquinho com a gente a questão das emoções também, porque é um momento de ansiedade, assim, né? A gente não sabe, quem está com o trabalho, né, não sabe se vai continuar com o trabalho, porque não sabe se a empresa vai conseguir se manter e vai ficar com o trabalho. Tem gente que está com o contrato suspenso, outras pessoas que já perderam o emprego, né? Então, essa questão econômica, né, para os pais, está mexendo muito, né, na ansiedade, né? Então, assim, que dica que você dá para a gente conseguir controlar um pouco esse momento, né? Como que a gente consegue se acalmar um pouco? Porque eu acho que tudo isso que você está falando passa muito, né, por essa tranquilidade dos pais de conseguirem criar essa rotina e tudo. Mas alguns pais talvez estão num momento mais difícil de uma ansiedade maior, né? O que a gente tem trabalhado em geral nessas questões de ansiedade, tá? Por exemplo, vou ir descendo, escalonando, né? Porque assim, são contextos e contextos socioeconômicos, tá? Não posso ignorar isso também, tá? Então, tem pessoas que têm um poder socioeconômico maior e veio baixando. Vamos lá. Sim. Um paciente que vinha toda semana, ele veio e negociou comigo, por exemplo. Maria, eu não consigo vir toda semana, posso vir a cada 15 dias? Sim, eu vou falar que não? Não vou falar, né? Tinha um paciente comigo que veio e negociou assim: Maria, eu não posso pagar com o reajuste do valor anual. Posso pagar o valor do ano passado? Posso. Pode, tá? O que eu fiz de negociação, tá? Eu tenho as minhas despesas, as minhas dívidas. Então, eu fui lá e negociei. Algumas contas que poderiam ser pausadas, também pausei, tá? Então, para cada caso, o que a gente está aconselhando? Vamos olhar no seu dia a dia as estratégias, aqueles gastos que são supérfluos, tá? Porque nós temos que ser práticos e objetivos. Aí, falando de tudo que eu venho trabalhando com os adultos. Por quê? Se eu ficar só na ruminação do pensamento, a minha ansiedade só vai aumentar. Certo. Tá? Então, eu tenho que sair desse ponto onde eu só penso, e eu tenho que partir um pouco para a ação. Então, o que a gente faz? Você pode fazer um brainstorm. Joga todos os problemas no papel. Tá. Vai listar, por exemplo, de 10 até 0.
10 é o que mais te angustia. Então, isso é só o que eu preciso resolver mais urgente. Tá? Digamos que seja o caso de uma conta. Então, vamos tentar negociar ela primeiro. Vamos negociar prazo, vamos negociar desconto, tá? Maria, com o chefe. Você recomenda dividir isso por áreas? A gente falou, eu salientei aqui a questão econômica, mas de repente a gente tem várias, né? Então, por exemplo, talvez o filho também. Você recomenda fazer isso por área ou de repente faz tudo junto, todas as ansiedades? Quando você for fazer o brainstorm, você joga tudo no papel, tá? Porque no começo você não tem discernimento. Você não sabe o que é angustia mais, porque tá tudo muito confuso. Então joga. Se vai vir 5, 10, 15, 20, 30 ou 50 itens, eu não sei, vai variar muito de pessoa para pessoa. Tá? E depois, você pode organizar por itens de preocupação, tá? Porque talvez, para você, seja uma preocupação emocional, afetiva. Eu estou num nível de incerteza, eu estou há 10 anos brigado com a minha mãe, então eu não sei se eu vou pegar Covid ou não vou, e eu não quero morrer sem falar com ela. Então, resolvi isso? Não, eu sou uma pessoa que eu não posso morrer com dívida. Então, para mim, o que mais me angustia, primeiro, é arrumar as minhas dívidas. Então, resolva isso, tá? Porque se eu falar para você, separe por área, eu não sei especificamente, sem ser a sua terapeuta, o que te angustia mais. Então, se eu tornar a técnica mais global, tá? Joga tudo no papel e lista. De todos esses itens, o que mais me angustia? Vamos projetar que eu não posso morrer sem resolver isso. E daí você vai baixando o nível de ansiedade, tá? Mas quando eu tiro daqui, do cognitivo, e jogo no papel, eu trago para o concreto. Aí eu consigo começar a organizar melhor as ideias, tá? Eu vou pegar um exemplo bem prático para você. Digamos que eu pego aí uma mãe de família, tá? Que ela tem que deixar os filhos lá com a avó, tá? Porque ela tá indo trabalhar todo dia, ela pega ônibus todo dia e ela quase não tem muito recurso ali no dia a dia para alguém para cuidar da casa, tá? E daí ela fala assim para mim, mas eu não tenho, eu preciso chegar em casa, eu preciso dar conta da casa, eu também preciso ficar com os meus filhos, o que eu faço? O que é mais importante para você? Chegar em casa à noite e cuidar da casa ou ficar com os filhos? Se você tivesse certeza que você vai morrer, o que é mais importante? É lógico, eu quero ficar com os meus filhos. Então deixa a casa. Chega de noite e vai ficar com seus filhos. Tá? Então é ter esse olhar assim, objetivo, mas ao mesmo tempo, objetivo sobre uma coisa importante, né? Porque a gente está falando, você está até usando, né? Se eu morrer, então, é olhar com seriedade, mas com objetividade também, né, Maria? Porque às vezes a gente quer resolver, por exemplo, a casa, porque é o que é ali mais urgente, né? Então, assim, eu preciso resolver, senão amanhã eu vou ter mais louça aqui. Mas também, mesmo os filhos, se eu não der atenção agora, ele também vai acumular, né? Uma emoção ruim, né? E daí, ele acumular a emoção ruim, daqui a pouco ele entra num nível de ansiedade tal, que você vai ter 2, 3 pias de louça, ele vai estar fazendo quadro de ansiedade generalizada, você também, você vai estar querendo se trancar no banheiro para chorar, o marido também vai estar de cabelo em pé, se tiver marido, se não tiver marido, tem os outros parentes em volta. Então, assim, lógico, não dá para negligenciar a casa, mas dentro de todo esse contexto, vamos estabelecer metas, né? Então, tudo bem, não dá para deixar virar de ponta cabeça. Então, tenta numa rotina envolver todo mundo. Nisso, eu tenho trabalhado bastante, por exemplo, com as famílias, o uso de palavras. Por exemplo, a gente usa muito o seguinte: vá lá porque é a sua obrigação. Quando eu falo para você que é a sua obrigação, tudo que é obrigado, você consegue mais ou menos raciocinar e concordar comigo que é goela abaixo? Você não associa muito a prazer, né? A uma coisa... Não tem prazer. É obrigado, é na marra. Se eu trocar com você essa obrigação por responsabilidade, você acha que fica mais suave? Sim. Então, vamos combinar que o cuidado da casa é responsabilidade de todos? Né? Então, enquanto a mãe vai lavar a louça, o pai tira o lixo e as crianças guardam os brinquedos. Mas por que eu tenho que guardar os brinquedos? Porque a casa é de todo mundo, né? Então, cada um faz um pouquinho, depois a gente pode sentar para assistir TV juntos. Mas daí também, todo mundo tem que sentar para assistir TV junto, né? Daí a gente... Sim, os combinados.
combinados, aí tem que estar pronto para arcar com esses combinados, para ter esses momentos. Mas daí eu quero ter um tempo só com meu esposo. Então, organiza um pouco essa rotina para colocar as crianças para dormir lá umas 9, 10 horas e ter esse tempo para vocês. Você sabe que essa questão, né? Eu tenho 2 pequenos, uma menina de 4, um menino de 6. E aí, assim, às vezes algumas pessoas falam, nossa, mas seus filhos vão dormir cedo. E parece, assim, que eles são, né, crianças encantadoras, diferentes das outras. E, na verdade, assim, é uma necessidade da mãe e do pai de colocar as crianças para dormir mais cedo. Então, assim, é uma questão de saúde mental. Ou eu coloco essas crianças para dormir. E é claro, a gente considera também que é importante a criança dormir cedo, por questões até, né, psíquicas. Mas, assim, eu coloco eles para dormir ali umas 9 da noite no máximo, né, 8h30, 9 horas, no máximo 9h30 quando dá algum erro aqui. Mas por quê? Porque eu preciso pelo menos ter um tempo à noite que eu consigo respirar assim, né, que eu me sinto sem criança, sem a mãe, né? Então é uma questão assim de necessidade mesmo, né? Então a gente organizou dessa forma. Então a gente perceber isso também é importante, né? Ter esse cuidado. Eu queria saber, Maria, agora já emendando aqui outra coisa. Eu sei que você já trabalha, né, com situações, você já falou que você faz, né, essa parte de avaliação. Então, as pessoas que têm complicações, né, alguma síndrome, algum quadro de ansiedade, essa situação de pandemia provavelmente, né, traz um agravamento. É isso mesmo? Como lidar? Que dica que você dá para quem está vivendo talvez essa situação com filhos ou pessoalmente, né? Tem agravado sim, tá? Até pelo seguinte, as consultas eletivas que a gente fala, que são os atendimentos com data, hora marcada, muitas delas foram canceladas. Então, assim, agora, com os novos decretos, elas estão sendo retomadas. Por exemplo, eu sou considerada serviço de saúde, então eu continuo fazendo atendimento presencial. Porém, preferencialmente, os meus atendimentos estão sendo online, tá? Eu atendo uma situação ou outra no presencial. Por quê? Considerando a saúde de todo mundo, tá? Então, aquele paciente que estava acostumado, estava habituado a ser acompanhado com uma certa regularidade, ele fez o tratamento dele passar, tá? Então, o que acontece também? Aquele paciente que fazia um acompanhamento regular psiquiátrico, às vezes deixou de tomar medicação, e não pode sem a medicação, tá? Aquela criança que muitas vezes tomava a Ritalina, como está estudando em casa, alguns pais pensaram assim, não, mas se ele não está indo para a escola, ele não precisa da Ritalina, tá? Aí a gente organizou. Mãe, pai, veja só, ele não está indo para a escola, mas a Ritalina é para auxiliar no tempo de atenção e concentração enquanto ele estiver estudando. Então, se ele está estudando, mantenha a Ritalina em casa, né? Mas aquela criança, ela tem um transtorno de comportamento. Ela tem alguns indicativos, ela é uma criança mais irritada, mais agitada. Ela precisa gastar energia. E daí eu tiro as atividades sociais. Essa criança está mais tempo em casa ainda. Mas ele não está indo para a escola, ele não está vendo os amigos? Parou de dar medicação, tá? Aí eu faço orientação. Mas como que eu faço a consulta? Então a gente passou por todo esse processo de adaptação. Hoje os médicos, eles estão fazendo a telemedicina, que é a consulta online. Então, o CRM também liberou a emissão das receitas via online, tá? Então a gente já consegue fazer essas prescrições também. Para alguns casos, por exemplo, os autistas, tá? Que a gente acompanha bastante, que às vezes tem bastante dificuldade de comportamento. Os pais e familiares passaram a ser os terapeutas das crianças também. Então, a gente passou a combinar as rotinas, passou a combinar os treinos de comportamento e passou a, principalmente, dar suporte e monitorar com as famílias. Como que está sendo, se está conseguindo operacionalizar ou não. As famílias estão mais impactadas? Com certeza que estão. Porque eu sou uma profissional treinada, a criança pode vir, pode me testar,
A criança pode estar num dia mais agitada, mais agressiva, mas ela não vai me desorganizar emocionalmente, diferente da família. Mas eu vou estar ali para suporte dessa família, porque essa mãe vai vir para mim. Eu não aguento mais. E eu vou lembrar para essa mãe que ela tem o direito de estar cansada. Ela tem o direito de estar esgotada. Que isso não faz dela menos humana. Não faz isso dela menos mãe. Tá? Mas que neste momento ela é o suporte. Ela vai vir e vai falar assim para mim, eu vou me trancar no banheiro e chorar. E eu vou falar para ela que se esses foram os recursos que ela tem, tá tudo bem. Não tem problema. Tá? E eu vou lembrar com ela, tudo bem, vamos lá, vamos continuar o treino, vamos continuar o suporte para essa criança, tá? Aquela criança que tem o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas, Maria, ele não para quieto na cadeira. Mãe, ele não para quieto porque o cérebro dele funciona numa velocidade diferente. Então, toda vez que você vê ele levantando, você vai falar para ele, brinca com ele como eu brinco. Escuta aqui, tem formiga na cadeira? Porque daí eu vou treinando com eles, tá? As mesmas falas que eu tinha no consultório. Ai, meu Deus, você conversou com a Maria, né? A gente vai organizando tudo isso, tá? Então, em alguns casos, a gente até não necessariamente está atendendo a criança, mas está dando suporte para a família. Lógico, volto a dizer, isso tem a ver com a minha forma de trabalhar. Não quer dizer que todo profissional trabalha como eu. É muito da forma como eu trabalho. São dicas que eu dou para os pais. Tá? Então, também fazendo essa observação. E o que eu sempre falo, gente, se você puder, é não abandonar o tratamento. Maria, não posso, não tenho mais condições. Recorre para o SUS, né? Infelizmente, neste momento, o SUS está sobrecarregado e não está fazendo atendimento. Maria, não posso mais pagar no particular, mas eu tenho plano de saúde. Vai para o plano de saúde, gente. Tá? Maria, não tenho nenhum profissional de referência. Eu estou com um dinheirinho. Sempre tem um familiar, uma coisa ou outra, que tem uma indicação para fazer. Ô Maria, deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso que você está falando. É verdade, uma vez alguém comentou comigo que às vezes um atendimento psicológico inadequado pode ser pior do que não fazer. Existe isso mesmo? Isso é comum? Assim, qual a chance de dar? Porque a gente sabe, por exemplo, um médico ruim pode matar, né? Me matar numa cirurgia. Mas né, nesse lado psicológico, a gente precisa ter esse critério mesmo forte ou não é tudo isso? Não acontece, gente. Eu falo assim que toda e qualquer profissão existe sempre o bom e o mau profissional, né? Então, seja o médico, seja o professor, seja o engenheiro, seja o psicólogo, né? A regra vale para toda e qualquer profissão que você vá buscar um suporte, né? Então, bem ou mal, a indicação era sempre válida, né? Tá. Dentro da psicologia... Mas dá para estragar a pessoa com atendimento? Dá tá. para estragar. A gente está lidando com saúde. Porque eu pensei assim, puxa, a pessoa vai lá e fala, pelo menos só de falar já tá bom. E daí quando me falaram isso, eu falei, meu Deus, que medo, né? Não, eu às vezes eu brinco assim, né? Porque a gente também discute o caso entre os colegas, a gente faz grupo de estudo, a gente nós estamos o tempo todo buscando conhecimento. Então, às vezes nós ouvimos piadinhas do tipo assim, mas você não para de estudar. Porque, nossa, mas tá cobrando tudo isso. Enfim, coisas que até nem vem ao caso. Mas é um estudo constante, é um construir constante. O ser humano está mudando todo dia, eu estou mudando todo dia. Então, para que eu esteja preparada, eu tenho que estar comprometida com vocês. Então, às vezes a gente brinca que em uma sessão, às vezes, eu desmonto e eu monto o paciente. Tá. Então, sim, se eu fizer um atendimento inadequado, eu posso, sim, causar um estrago muito grande. Quando eu comecei no consultório, eu não atendia casais, por exemplo. Eu não me sentia preparada. Então, era um compromisso ético mesmo. Hoje sim, hoje eu atendo casais, hoje eu atendo famílias. Mas hoje eu tenho base para isso. Hoje eu tenho recursos suficientes para fazer isso, né? No meu consultório, eu atendo autistas moderados e leves. Por que eu não atendo autistas severos? Em primeiro lugar, porque eu não tenho estrutura para isso. Eu, Maria, não atendo drogadição, né? Por quê? Porque eu não tenho afinidade com a clientela. Eu atendo as crianças, atendo. Adoro, por exemplo, criança com transtorno de conduta.
né? Maria, você é louca, como assim você gosta? Eu gosto, né? Então, cada profissional também tem as suas especificidades. Tá? Uhum. Então, sempre Maria, que for buscar o profissional, é importante ter essas recomendações. A Ingrid comentou aqui que os filhos, né, eles estão com mania de lavar a mão tanto, né? Inclusive nas aulas da escola, os professores estão insistindo nisso, né? E daí eles lavam tanto as mãos por causa da pandemia que chegou a dar alergia. Então tem esses exageros também, né? Às vezes, então, esse cuidado, acho que tanto físico, nesse caso aqui, né, do exemplo da Ingrid, é uma coisa física, mas acho que também às vezes tem essa coisa emocional, né? De você ter um cuidado tão, assim, uma preocupação tão grande sobre a pandemia que daí você não pega o Covid, mas de repente você adoece de outra forma, né? Sim. Eu tenho comentado o seguinte, que quando a coisa baixar um pouco, todos nós vamos estar em estado de doença. E quando eu falo todos nós, eu também me coloco no meio. Num grau maior ou num grau menor, tá? Por isso que eu falei, a gente tem o descaso, a gente tem a histeria e a gente tem os meio termos, tá? Então, assim, é da gente parar sempre e fazer uma racionalização. Por exemplo, a criança está lavando a mão em excesso. Por que você está lavando a mão de volta? Ah, por causa do Covid. Ok, por causa do Covid. Mas aonde você encostou a última vez? Ah, não encostei em nada. Se você não encostou em nada, então não precisa lavar a mão. Tá? Então, de trazer isso para um processo racional, porque nós entramos sim no piloto automático. Tá? Uhum. Quando começou, eu já estou mais suave agora, mas assim, era todo um ritual de chegar, de tirar, e lavar uma caneta, uma coisa e outra, eu continuo com vários cuidados, mas eu estava quase num processo de histeria. Né? Uhum. E eu tinha que reconhecer esse comportamento meu para dar conta dele. Lógico. Também com a ajuda da minha psicóloga e da minha terapeuta, né? E você sabe assim, a gente já tem falado aqui com psicopedagogo, psicólogos, né? E a gente tem sempre reforçado essa necessidade desse acompanhamento terapêutico, principalmente para as famílias formadas pela adoção, né? Então, das experiências que a gente tem com as famílias, né? Da própria família do Marcos e da Ingrid, né? Que ajudam aí os pais, eles também passaram por esse processo, né? Mas a gente vê, eu não sei, você ainda percebe, Maria, que há uma certa resistência das pessoas em achar que a terapia é só para um momento extremo e não de fazer talvez esse cuidado continuado para prevenção, né, preventivo? Tem, ainda tem. E principalmente também aliado à questão econômica, né? Tá. Porque quando a gente pega, infelizmente o SUS não dá suporte para todo mundo, né? A questão dos planos de saúde, embora hoje esteja liberado, os planos de saúde se deram de 18 a 24 consultas, né? Nós temos profissionais que cobram N valores, e mesmo que sejam profissionais mais acessíveis, eu não vou dizer para vocês que é barato, né? Então tem essa primeira barreira, né? Só que assim, é uma questão maior, é uma questão de mudar a cultura. A gente não cuida só do coração, só do pulmão, né? Nós somos um sistema todo. Ainda tem muito preconceito, sim. Uhum. É desconstruir. Fora aquela outra situação, psicólogo é coisa de louco. Sim, claro, né? É um tabu, né, que a gente precisa quebrar, né? Maria, eu queria também saber de você, assim, como a gente tem isso, né, de que psicólogo é coisa de louco, às vezes as pessoas deixam para chegar naquele momento, assim, que já está muito mal, né? Mas, então, tentando aqui achar um meio termo, que momento você recomenda que as pessoas realmente procurem, antes de ela chegar nesse ponto que vai ser mais difícil, né? Mas em que momento que que a gente pode perceber, então, que eu tô chegando na histeria ali, ou ficando um pouquinho fora do normal, perdendo o meu controle, eu preciso mesmo do psicólogo, não mais preventivamente, mas para tratamento. Veja só, nós temos sinais fisiológicos a todo momento, né? Qualidade de sono. Você não está dormindo bem, você deita, você não descansa, ou então você acorda, tem crises de apneia. Alimentação, ou você come demais, ou você come de menos, ou você come compulsivamente. Você não sabe nem quanto você está comendo, tá? Taquicardia, aquele coração que dispara.
ou quando você está sozinho, ou você se sente muito seguro, entra no elevador, lugar com muitas pessoas, lugar sem pessoas, aquele sentimento de solidão que vem, que você não sabe por quê. Pensamentos disfuncionais, exemplos de pensamentos disfuncionais. Eu nunca vou conseguir, nunca nada vai dar certo, sabe? Aquela sensação de desmotivação, de desesperança, né? E alguns casos mais graves que as pessoas ainda deixam chegar, né? Que é até aquela falta de vontade de viver. A pessoa não chega necessariamente a pensar em tirar a vida, mas sabe aquela vontade de ficar só na cama, prostrado, tá? Irritabilidade em excesso. Por qualquer coisa a gente discute, daí depois você pensa, putz, eu não precisava ter discutido por causa daquilo. Sabe aquela situação em que tudo você levanta o tom de voz, discussão, e depois logo em seguida vem a reflexão, eu não precisava ter discutido por causa daquilo, tá? Se você for pensar, são só exemplos de comportamentos fisiológicos, né? Você nem para pensar que pode ser tudo reflexo de saúde mental. São todos indicativos de que alguma coisa não está legal na sua saúde mental. Tá? Okay. Só que o que tanto de coisa que está encoberta que às vezes você precisa de um suporte psicológico e em alguns casos aí também já psiquiátrico, tá? Ok. Tem sintomas de depressão. Outro exemplo, que vai no oposto, compulsão por compras, comprar. Porque daí eu não tenho sintomas de tristeza, né? Tá? Ok. Maria, vou ler alguns comentários aqui, tá? Maria, a Willy fala, Maria, excelente profissional, me auxiliou muito quando eu estava na direção da escola. Aí a Priscila comentou que temos que filtrar a informação que chega para eles, para não gerar pânico, que é mais uma coisa aí para os pais, né? A Ingrid falou assim, né? No caso de pais que adotam em especial, eu aconselho que busquem um apoio psicológico, né? A Clélia está comentando aqui, ó, eu sou professora, estou tendo bastante cuidado com os meus alunos para não sufocar com conteúdos, trabalhando mais a autoestima deles. E o desejo de cumprir suas aulas online, pera lá, daí ela comentou também, o desejo de cumprir suas aulas online deixa as crianças super ansiosas, então também a própria forma de lidar que é diferente, né, às vezes deixa a criança mais ansiosa também. Nosso tempo já está acabando, Maria, eu quero só colocar aqui mais duas perguntinhas para você. O que você recomenda, então, para a gente conseguir... Você comentou alguma coisa no começo sobre a comunicação, né? Mas para a gente conseguir lidar com tudo isso que a gente comentou aqui, né? Com toda essa ansiedade, com as questões emocionais, como que a gente lida em família com isso para passar mais tranquilo esse momento que a gente não sabe quando vai acabar, né? Eu tenho trabalhado o seguinte, gente, vamos sempre falar a verdade, tá? Por exemplo, não dá para eu falar para a criança, não, mês que vem as aulas voltam. Ou então assim, o papai está só descansando um pouquinho ali no quarto. Não, o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando em casa, lavar, passar, cozinhar também é trabalhar. Nesse momento, você estuda em casa. Por que o meu irmão não está estudando? Porque ele tem 3 anos e você tem 10. Então, nesse momento, ele está sem escola, né? Sempre a verdade prática e objetiva. Cuidar com o tom de voz, tá? A gente se perde muito quando fala com a criança no tom de voz, tá? Vai conversar com a criança, tenta cuidar de sentar na cadeira, de baixar, falar no mesmo nível, tá? Com os adolescentes, chama o adolescente num canto mais reservado. O adolescente tem muita essa identificação de grupo, essa necessidade de receber essa atenção. Eles estão sem o grupo deles, né? Eles estão numa fase que eles vão enfrentar o pai. Então, se você for bater de frente assim com ele, essa briga na certa. Chama ele de lado. Sabe aquele momento, às vezes, que o pai vai no mercado? Pega o adolescente, convida para ir com você. Vocês vão de máscara, vão tomar todos os cuidados, estão indo com a lista, não vão encostar em ninguém. Então, aproveita esse momento para fazer essa conversa com esse adolescente. Tá? Separar um momento de comunicação em família. Sabe aquele dia que antigamente a gente fazia, que não tinha celular? Sentava todo mundo na frente da televisão com um balde de pipoca e assistia um filme? Deixa cada um escolher um filme, joga tudo dentro de uma panelinha e sorteia. Às vezes o filme vai ser horrível, mas vai jogar todo mundo junto, entendeu? Ou então desliga todos os eletrônicos uma noite, pega uma história e cada um inventa um final diferente para essa história.
vamos mudar essas práticas de comunicação. Estamos todos em casa. Muitas crianças voltaram a brincar de pega-pega, brincar de pique-esconde. O que impede a nós, adultos, de voltarmos um pouco para esse mundo deles, para o mundo da criança, para o mundo do adolescente? Eu sei que é difícil, gente, eu sei que toma tempo, eu sei que é cansativo, mas assim, eles são o futuro. Nós vamos ficar idosos. Eu não sei que futuro que vocês querem para você, eu sei que futuro que eu quero para mim. Então, assim, investir neles também é investir no nosso futuro. Então, 20, 30 minutos que a gente passa com eles também é investir na gente. É verdade. Então, são pequenos resgates. Pensem em brincadeiras que vocês tinham com os seus pais e tragam essas brincadeiras para eles. Eles gostam. Peguem as histórias da infância de vocês, pais, adultos, familiares, e contem para eles. Eles gostam. O Pedro, meu marido, tem colocado à noite aqueles disquinhos que tinha aquelas historinhas em áudio, né? Então, no Spotify, na Amazon, eles estão disponibilizando, né? E aí foi um barato, porque daí ele coloca à noite para as crianças ouvirem, né? A gente costumava usar o livro, mas a gente está usando agora esses disquinhos aí em áudio. E aí é legal porque eu ouço as histórias, eu não lembrava direito da história, mas eu ouço alguns pedaços e me remetem à infância, né? Então é bem legal essa dica também. Tem uma brincadeira que eu faço bastante com eles durante os atendimentos, e eles adoram, que é jogar stop. Você estimula eles, você aumenta o vocabulário, faz plasticidade neurológica, a gente dá muita risada. E alguns falam sempre pra mim, meu pai não gosta de jogar comigo, minha mãe não gosta de jogar comigo. Né? E a gente só precisa de papel e caneta. É verdade. Maria, por fim, eu queria saber de você. Essa parte da tecnologia, né, que a gente está vendo que não tem como fugir dela. Mas tem um lado que você recomenda para a gente cuidar por conta das emoções? Ou que eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente ouve sobre isso, né, de tomar cuidado com a tecnologia. Até que ponto ele pode ser prejudicial à emoção mesmo, às nossas ansiedades ou não? Que cuidados? O que os estudos mostram pra gente? Que sim, que uma superexposição gera sim uma superestimulação. Então, se as crianças e os adolescentes passam 4, 5 horas na frente dos eletrônicos, tá? O nosso cérebro, ele tende a ficar lentificado. Tá? Então, por exemplo, a gente não recomenda a tela para crianças menores de que 3 anos. Tá? A gente sabe que elas fazem uso. Não vou criticar, eu vou dizer para os pais, olha, não é recomendado, mas não sei o que eu vou dizer para você não dizer seu filho. É uma escolha que vocês fazem, tá? Vai dar televisão? Que conteúdo que você vai dar, tá? Porque às vezes a criança pega o celular e ela começa a procurar um vídeo, procurar outro vídeo, quando você vê, está indo para conteúdos inadequados, tá? Então, o que a gente sempre orienta? Crianças, aí até a faixa de 7, 8 anos, no máximo 1 hora por dia. Os adolescentes, vamos monitorar, não estourar muito mais do que 2 horas por dia, tá? Por exemplo, o Facebook. O Facebook é uma rede social criada para quem tem mais de 14 anos. Isso tem um motivo, tem um porquê. Você vai liberar o seu filho para ter o Facebook com menos de 14 anos, então libere de forma monitorada. Não, eu não quero se você for olhar. Então não tem. Né? Mas lógico, isso é da dinâmica de cada família. Nós, enquanto profissionais, nós vamos alertar. Mas não sou eu, pelo menos essa é a minha postura profissional, tá? Não faça ou não faça. Porque eu sempre digo que o processo é de cada família. Quando você fala nesse tempo, Maria, daí a gente exclui agora a parte das aulas, né? Isso, mas é porque daí assim, é um conhecimento dirigido. E observe que as escolas também têm tomado cuidado. Por exemplo, as aulas eram de 45 minutos. As aulas, elas estão tendo duração aí de 30 minutos, mais ou menos. Tá? E o que eu tenho trabalhado com as famílias? Se você perceber que não tem rendimento, entre em contato com a coordenação pedagógica da escola. Tá? Se você perceber que está vindo conteúdo em excesso e a criança está lá só vegetando na frente do computador, não tem lógica dela estar lá. Por isso que eu falei naquele momento, não vamos nos iludir e dizer que a criança vai ter 100% de aproveitamento. Isso é mentira, tá? Então, assim, é de observar a criança, não é só colocar a criança também lá na frente do computador e deixar ela lá.
dá uma olhadinha, veja como está indo a produtividade do seu filho, certo? Mas todo dia vem conteúdo. Não está rendendo, retorna lá para a coordenação da escola, tá? Para o suporte pedagógico, tá? Tem que fazer essa ponte. Ok. Maria, nosso tempo está acabado. Eu queria, então, só que você fizesse suas considerações finais, falando um pouquinho, então, aí, como que a gente consegue fazer esse equilíbrio aí, nesse momento de pandemia. O que eu tenho recomendado? Gente, observem a rotina de vocês com cuidado. Se escutem os filhos de vocês, se observem e observem as suas crianças também, tá? Teve indicativo de dor, de incômodo emocional, tá? Procurem um profissional se vocês puderem. Se vocês não puderem, tentem escrever. Escrever é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos. Quando a gente escreve, a gente consegue perceber muito daquilo que a gente está sentindo, daquilo que a gente está pensando. Neste processo de escrita, a gente tem muitos insights que a gente fala e a gente já consegue fazer várias mudanças, tá? Valorizem a comunicação como antes ela nunca foi valorizada, tá? A gente está num processo de ressignificação e de mudança, tá? Então, assim, não tem certo e não tem errado. Se você tentou organizar a rotina dessa forma e não funcionou, organiza de novo, tá? Mas, assim, nós não temos certeza de quando a gente vai voltar a todo um processo de convivência social. O que eu digo para vocês, do meu ponto de vista? Aquele normal que nós tínhamos, ele já não estava mais saudável. Quando a gente voltar a essa convivência normal, social, o nosso normal já está diferente. Eu acho que isso a gente tem que ter em mente. E palavra de ordem e adaptação. Maria, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Espero que, quando tudo passar, a gente consiga fazer a tua palestra, né? Em que a gente vai falar um pouquinho sobre os transtornos. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada por nos acompanhar.